Oi, gente, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro. Chegamos ao último dia do mês de setembro com muito trabalho e muita vontade de trabalhar. Acertei? Não? Acertei, tenho certeza que eu acertei. Pelo menos um pouquinho, acertei. Bom, gente querida, hoje a gente vai para as nossas disciplinas de quarta-feira, a disciplina de matemática, humanidades e português. Bom, todas as nossas três disciplinas na apostila número 3, olha que beleza. Então quer dizer que a gente está, ó, super dentro do cronograma. Vamos lá então, vou começar com português. Bom, gente, português, a gente já está um pouquinho mais adiantadinho na apostila, né? A gente já tinha trabalhado nela um dia da semana passada, trabalhamos com ela na segunda-feira e hoje então vamos para terceira vez, né? Com a nossa apostila número 3. Bom, vocês vão continuar, né? Fazendo aquelas atividades, muita coisa de revisão, tá? Então na aula passada a gente falou um pouquinho sobre preposição. Agora a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre verbo. Gente, importante o que nessa hora? Né? A gente fazer uma boa leitura do texto, fazer as atividades interpretativas e vocês vão perceber que ali o que vai estar falando de verbo, gente? Reconhecer presente, passado e futuro, né? Presente, pretérito, futuro. Isso eu sei que vocês sabem fazer muito bem, né? Presente, algo que está acontecendo no momento da fala. Pretérito, algo que já aconteceu. E futuro, uma coisa que acontecerá, então. Certo? Outra coisa que vocês vão trabalhar ali são as locuções verbais. A gente também já falou de locução verbal, né? Que são dois ou mais verbos juntos e que fazem um sentido só, né? Então, a gente precisa saber reconhecer a locução verbal e muitas vezes também conseguir trocar essa locução verbal por um verbo apenas. Por exemplo, eu fiquei sabendo que teremos férias, tá? Eu fiquei sabendo, ó a locução verbal. Posso trocar por um verbo só? Posso. Eu soube que teremos férias, né? Então, olha aí, ó, reconheci a locução e troquei a locução por um verbo só, certo? Então, isso vocês vão fazer hoje, ok? Então, vai ser uma leitura, né, de um texto bem bacana e depois vocês vão fazer algumas atividades de interpretação, né, e de compreensão a respeito dessas partes iniciais de verbo, né, que são os grandes tempos verbais, presente, pretérito e futuro, e também essa questão das locuções, certo? Bom, vamos para humanidades. Hoje estamos inaugurando também a apostila de humanidades, né, e a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre pensamento filosófico, conhecimento filosófico, né? A gente já falou sobre senso comum, já falamos isso no outro trimestre, já falamos sobre conhecimento científico. Relembrando, né? Senso comum, aqueles conhecimentos do nosso dia a dia. A gente até fez uma lista, né? Por exemplo, tomar leite e comer pêssego não faz bem, né? Isso é uma coisa do senso comum, certo? Conhecimento científico, gente, aquilo que a gente conhece, que a gente sabe a partir das experiências científicas, né? Que se a gente repetir 10 vezes vai se comportar da mesma forma, tá? E agora a gente vai falar sobre o conhecimento filosófico, certo? Então vocês vão fazer uma leitura, fiquem bem atentos aos novos conceitos que vão sendo apresentados para vocês, marquem, né? Usem muita canetinha colorida para destacar aquilo que vocês acharem importante, né? E depois tem ali algumas questõezinhas. Gente, no nosso Meet a gente vai entrar em mais detalhes a respeito, certo? E por último, tchan, 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 matemática. Gente, hoje então inauguramos a apostila número 3 de matemática, mas também vamos inaugurar um novo pensamento. Ai, 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 agora sim. Gente, números com vírgula.
lá lá, né? Aquilo que a gente estava esperando para trabalhar durante um baita tempo, né? A gente estava sempre falando dos números inteiros, inteiros, inteiros. Agora vamos para as vírgulas, certo? Então hoje uma ideia bem inicial, tá? Eu quero que vocês pensem quantas vezes, né? Como é comum a gente encontrar no nosso dia a dia esses numerais decimais, né? Que vamos precisar colocar a vírgula. Pensem, gente, nas nossas coisas do dia a dia, no nosso cotidiano, como a gente usa essa numeração decimal, certo? Como é comum, em que momentos tão comuns do nosso dia a dia a gente se depara com os números decimais, certo? E aí a gente vai ver como é que se faz para falar os números decimais, para montar os números decimais. Hoje é só o início, certo? Então, relembrando, português, leitura de texto, interpretação e um pouquinho sobre verbos, tá? Humanidades, leitura de um texto sobre o pensamento, conhecimento filosófico e algumas atividades. E matemática, números decimais. Uma leitura, né? Uma análise, um pensamento todo que vocês vão fazer a respeito dos números decimais do nosso cotidiano e algumas atividadezinhas bem comuns, bem simples, certo? No nosso Meet, né? 4h30, vou esperar vocês pra gente falar sobre tudo isso, né? Vai ser cansativo esse Meet, hein? Mas vou esperar todo mundo pra gente conseguir colocar dentro da nossa cabecinha todas essas coisas novas que a gente vai vendo, certo? 4h30, então, espero vocês no nosso Meet pra gente debater. Valeu? Beijos e bom trabalho!